Acolhemos a todos com as nossas boas-vindas, ao nosso encontro, a nossa reunião semanal, Conexão Bíblica, tratando de um assunto, como sempre, fundamentado na Palavra de Deus e de suma importância, por ser a Palavra de Deus. Estamos falando da obra do Espírito Santo, vamos focando cada vez mais nesse tema, e pretendemos ir até dessa vez, que outras vezes falamos de diversos assuntos, mas fomos numa velocidade um pouco maior, vamos tentar ir mais passo a passo, apesar das minhas limitações, para que a gente possa extrair o máximo, porque eu sinto uma urgência nesse fato. Uma urgência não em falarmos rapidamente, que seria o oposto, mas em chamar a atenção para isso devido ao tempo que vivemos, tá? Então, com esse preâmbulo aí, vamos pedir socorro, Pedir socorro ao Pai, pedindo que o Espírito Santo me conduza e conduza a nós que estamos juntos neste momento para partilhar esta palavra de vida. Que este Espírito, Senhor, conduza essa reunião. Eu peço na Tua graça, ó Deus, porque cremos em Jesus Cristo. Isso nos justifica para que Ele esteja conosco. E Ele está aqui, e na presença do vosso Espírito, ó Deus, que a Tua palavra produza vida, porque esta é a obra, Senhor, para a qual viestes. Destes a vida de Seu Filho, para que nós tivéssemos a plenitude da vida. Amém. Bom, antes de mais nada, na próxima semana, na segunda-feira, nós não vamos fazer a reunião. Tem o problema de uma festa, é uma festa do mundo, mas acaba diminuindo as pessoas que estão disponíveis para ouvir e às vezes perdem passagem. Então, a gente já emenda mesmo, Porque também tem oportunidades de abrir portas em outros lugares para a gente transmitir essas coisas. Então, a semana que vem a gente vai pular. Isso é só um aviso para que já fique de antemão, porque para não esquecermos aí no final e depois ficar sem o grupo a outra semana e ninguém está avisado. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso assunto. Nós vamos repassar por muitas telas já feitas, sempre procurando extrair algo novo, não novo, mas assim, mais claramente, mais aprofundamento, vamos dizer assim, mais aprofundamento nesses textos. Eu falei que sinto uma urgência para tratar deste assunto, sinto mesmo, eu vejo que ao longo de tanto tempo eu estive com todos esses temas, eu perseverei nas leituras, muito tempo que eu venho trabalhando com leitura da palavra, dei muita importância para isso, mas eu vejo que agora há um entendimento cada vez mais nítido, com maior intensidade de luz. Algo está acontecendo, num meio que é essencial, no final dos tempos, Jesus anunciou, pelo sermão profético, que haveria um sinal dessa segunda vinda. A segunda vinda dele, pessoal, é o momento em que acabou o tempo da nova aliança, não para aqueles que vão ser justificados por ela, mas para a oportunidade de participar dessa aliança, porque Jesus vai voltar e acabar o tempo da fé. Então, é agora esse tempo. E a gente está vendo que o sinal que ele deu foi o seguinte: quando virdes, é um sinal que já foi anunciado lá no Velho Testamento pelo profeta Daniel. E ele citou no sermão profético, Jesus citou: quando virdes a abominação da desolação, no lugar onde não deveria estar, então ele dá uns conselhos de que a igreja tem que partir para o deserto, porque ela já não se mantém mais
no meio que que passou a dominar o mundo, no ambiente que domina o mundo. É uma coisa que tem que se refletir muito sobre isso. Mas eu quero pegar só a tendência, né? A abominação da desolação, ou seja, a obra de Satanás, os frutos daquilo que ele vem semeando no meio da humanidade ao longo de todo esse tempo, atingindo o lugar onde não devia estar. Que lugar é esse? Esse lugar é o meio cristão, é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, não estou falando de denominações, é toda a igreja, né? Então, nós precisamos estar olhando para a igreja, sentindo como está esta chama do fogo que purifica, agindo, ou como ela está tênue e vaga, como está esse templo de Deus que contém o Espírito, bem edificado, com todos os procedimentos em andamento, com tudo que ele dá testemunho acontecendo, ou ele está ali meio abandonado e todos nós, pessoal, todos nós procurando cuidar da nossa própria casa. A nossa casinha desse mundo, que é esse corpo, vai acabar, mas toma atenção totalmente o tempo todo. Então, em cima disso, é que eu estou pensando em chamar atenção para estes textos. É o que eu falei, eu não estou trazendo aqui nenhuma grande revelação, porque está tudo escrito, pessoal, está tudo muito claramente escrito. O nosso trabalho aqui é só dar ênfase ao que está escrito, é só gritar para os ouvidos ouvirem, né? Então, é por isso que eu quis repetir a maior parte dos textos, sempre buscando, com a ajuda do Espírito Santo, que tem dado essa consciência, a capacidade de transferir isso, né? Então, veja só, a gente fala da igreja. A igreja é o templo de Cristo, assim como cada cristão individualmente, isso nós já vimos, é o templo individual do Espírito Santo, e juntos os cristãos em geral formam o templo de Deus nesse mundo. O perigo é isso começar a acontecer. Esse ambiente, que deveria ser de edificação, começar a ser uma coisa assim rotineira, que se faz, mas dividido com a atenção daquilo que é perecível, daquilo que passa, daquilo que vai acabar, né? E ao fazer isso, o que acontece é que não há essa edificação. O corpo de Cristo não se torna fonte de vida e individualmente nós não temos o testemunho da vida de Cristo em nós, né? Então precisa corrigir, é uma coisa urgente, enquanto ainda a dispensação do Espírito está aí presente conosco, né? Então vamos lá. Cada um de nós recebeu a mesma missão, edificar o templo, é isso que nós tratamos já, né? O texto está aí, 1 Coríntios, né? O que diz lá? Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com o dano. Será salvo, porém passando de alguma maneira pelo fogo. Tudo bem. De alguma maneira, o cristão de verdade, aquele que se converteu, que tem o Espírito de Deus, vai ser salvo. Mas, de alguma maneira, passando através do fogo, por quê? Porque, eventualmente, não edificou o templo como devia. Está escrito na frente. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se alguém destruir o templo de Deus, sofrerá ele também destruição dentro dele mesmo, da parte de Deus. Esse templo somos nós. Nós somos um templo, que nem está escrito aí, singular, individual, e esse cuidado deve ser nós com nós mesmos, mas também temos responsabilidades sobre a igreja como um todo, né? Então, esse tema aqui tem uma abrangência importante, é para o nosso tempo, e a gente tem que observar bem as palavras que vamos lendo aqui nas cartas, né? As cartas foram ensinamentos dos apóstolos que foram passados para este corpo de Cristo, para a igreja. E todas elas são inspiradas por Deus, assim como todo o restante da Bíblia, sem exceção, exceto por problemas de tradução, né? Mas toda a Bíblia, com boas traduções, são a palavra viva de Deus,
Isso precisa ficar na nossa mente, a gente precisa saber disso. Isso vai estar no meio desse nosso assunto, tá? Então, a gente precisa ter a certeza que cada palavra que a gente está lendo tem um peso enorme de vida ou de morte, se desprezarmos, né? Bom, nós sabemos que esse templo tem um modelo. Todos nós recebemos a missão de edificar o templo individual e a igreja como um todo, coletivamente, né? E o modelo não tem outro. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo. Ele é o modelo, assim como Israel tinha um modelo descrito para Moisés no deserto, depois passado adiante, né? Um modelo com todas as partes daquele templo e com razões específicas para ela. Nós temos um modelo muito superior, que é o próprio Jesus Cristo. Ele se revelou? Se revelou. Todo o Evangelho revela Jesus Cristo. Detalhadamente, as cartas e as profecias do Velho Testamento apontavam e se cumpriram em Cristo. Então, nós temos o material para edificar o templo, né? E temos o material, está lá, né? Mas precisamos de ajuda. E não ficamos sem ajuda. O Espírito Santo, o recurso, ele é a própria essência da sabedoria. Ele é o recurso e a capacidade para edificarmos o templo. O primeiro dom do Espírito Santo, lembra que aconteceu em Pentecostes, foi o dom de línguas. E isso que está chamando cada vez mais a atenção. Não porque essa é a oração mais superior que tem, não estou falando isso. Mas nós precisamos entender a função dela. Precisamos perceber a função dessa oração. Porque ela é fundamental, ela é base, né? Então, mas isso nós vamos vendo que os próprios textos falarão. Nós vamos chegar lá, né? Devagar, já falamos, queremos falar de novo para ir consolidando dentro de cada um de nós. Chegando o dia de Pentecostes, aquilo lá, teve todos reunidos, veio do céu um ruído, era um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam os apóstolos e mais outras pessoas que seguiam também, davam todos 120 pessoas. Apareceu-lhes então línguas de fogo, que se repartiram e pousaram em cada um deles. E ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Numa dos nossos encontros, nós falamos sobre o poder da língua. O poder da língua para a nossa própria vida. Ela pode ser edificante e pode ser destrutiva, tanto para nós como para os outros, né? Mas agora aparece uma nova língua, e ela vem representada com um fogo, né? Um fogo que vem do alto, que vem do céu. Olha lá, apareceu-lhes então uma espécie de línguas, um fogo que repartiram sobre eles. Então, veio do céu aquele ruído provocado por estas línguas de fogo. Veio do céu. Então, é algo que vem lá de Deus. Se repartiu e entrou em cada um deles. O que estava entrando ali, figurado nessas línguas? O Espírito de Deus. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar uma nova língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso não é uma novidade do Novo Testamento. Tinha no Velho, não nessa medida, porque aqui estava sendo derramado para todo aquele que cresce em Jesus, a começar daquele grupo. Lá no Velho Testamento não, era algo dado a apenas uma nação e a apenas algumas pessoas dessa nação, para que essa nação, sim, a nação como um todo, estivesse em aliança com Deus. Enquanto agora, cada homem nesse mundo que se volta para Jesus pode estar em comunhão com Deus e receber o mesmo Espírito. Então você vê que essa oração já tinha lá, em medida, numa situação limitada, totalmente restrita. Mas agora está aí ao nosso dispor. O que é a igreja? O que nós estamos fazendo com isso? Vamos prestar atenção. Bom, Jesus tinha dado um outro exemplo, que é um pouco diferente das línguas de fogo.
mas tem totalmente sentido. Para quem conhece as Escrituras, tudo isso começa a encaixar e formar um sentido muito grande de importância, né? João 7 é Jesus falando. Eles estavam na festa dos tabernáculos, no último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus em pé e clamava: se alguém tiver sede, agora está falando de água, não é de fogo. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso daí era uma profecia lá de Zacarias e de Isaías também, tá? Mas dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Então, aquilo que aconteceu em Pentecoste era aquilo mesmo que Jesus fazia referência quando disse isso tempos antes nessa festa, né? Então, ele estava dizendo, referindo-se ao Espírito. Então, o Espírito aqui começa a ter duas figuras para representar. Línguas de fogo, assim ligado ao órgão língua mesmo, né? Mas também rio de água viva. Água viva é a água que brota de uma nascente, que vem da profundidade da terra, que vem purificada por todo o filtro que ela passou, e que é água pura, né? Pois aí, então ele estava dizendo, referindo-se ao Espírito, pois ainda não fora dado o Espírito. Na época que ele falou isso, ainda não havia sido dado, visto que Jesus não tinha sido glorificado, era uma condição para que o Espírito viesse. E as duas figuras se cumpriram, então, depois da morte e ressurreição de Jesus. Bom, as duas figuras que representam o Espírito Santo. Agora nós vamos ler um texto que está com um monte de coisa importante para nós. É Jesus falando, tudo que ele falou aí nesses capítulos de João, foi um pouco antes da crucificação, eram coisas essenciais para os apóstolos que iam ficar e levarem avante esta aliança nova, uma aliança que não é qualquer, é com o próprio Deus, e ela é a eterna aliança que vai ficar para sempre para aqueles que se unirem a ela, né? Então, Jesus deixou informações importantes em cada texto que ele fez aí. Era o que os apóstolos precisavam estar bem familiarizados com isso, porque eles teriam que levar adiante todo esse processo. E ele falou o seguinte para os apóstolos: agora eu vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Aí vem o ensinamento. Entretanto, digo-vos a verdade. Isso vale para nós, tá? Convém a vós que eu vá. Convém para cada homem que nasceu no mundo, depois daquele dia da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É totalmente conveniente a obra que ele fez. E convinha que ele fosse e se unisse ao Pai. Por quê? Porque se ele não fosse, Jesus falando, se eu não for, o Paráclito, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, vou-lhe enviarei. Primeira pergunta, por que não virá a nós? Eu já falei várias vezes, mas precisa ficar claro. Você precisa ter isso em você mesmo. A Bíblia mostra isso aí. Não era possível o Espírito Santo entrar no homem individualmente, como agora, sem que alguém pagasse o preço do pecado do homem, né? Em Israel, na nação, o Espírito estava em medida, não era numa proporção como acontece individualmente conosco agora, mas estava ali para passar mensagens para alguns homens, porque Abraão tinha dado o filho para Deus, era um filho humano, né? Por isso que Jesus morreu como filho de Deus e é homem, porque a terra foi dada ao homem. Aí sim, esse pagou o preço totalmente, não foi em medida, não foi parcial, não foi para que aquele povo só tivesse esse privilégio, mas para que nós todos tivéssemos. Então, se eu não for, Jesus falando, o Paráclito, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E aí vem o ensinamento para nós. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado,
da justiça e do juízo. Quem está me ouvindo, presta atenção. Essas três coisas são os pilares, são as bases, nem sei como chamar, alicerce, fundamento, é tudo aí para a edificação, né? Eu preciso estar convencido do pecado, preciso estar convencido da justiça e preciso estar convencido do juízo para edificar esse templo. Nós vamos ver por quê, tá? Mas é fundamento mesmo, é fundamental. Quando ele vier, convencerá. Esse convencer é outra palavra importante, né? Então, ele diz o seguinte, para esclarecer: convencerá o mundo a respeito do pecado. O mundo representa os homens que vão dar atenção, né, ao Paráclito, que vão receber esse Espírito. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Uma nova definição de pecado. A lei definiu um monte de condições que eram considerados pecados e que Israel devia cumprir à risca. Um monte, né? Agora Jesus, na nova aliança, Jesus define que o pecado consiste em não crer nele. Nós vamos ter que entender isso. Você sabe? Cristão precisa saber disso. Porque senão a gente não sai do pecado, pessoal, não sai. Se a gente não conhece esse papel do Espírito Santo e o que é o pecado em essência, como ele está dizendo aí, na essência do pecado, está não crer em mim. Porque quem crê em mim, ele está pronto para não pecar. Não quer dizer que ele não esteja pecando ainda, mas ele está pronto para não pecar. Essa é a base, precisa crer. Mas, além de crer, precisa ser convencido pelo Espírito de Deus. Segundo, ele convencerá a respeito da justiça. Nós falamos já muitas vezes, vou repetir, a ideia é essa mesmo. O trono de Deus é fundamentado na justiça. Se Deus reina sobre todo o universo, e se reina além do universo, sobre os céus e a terra, se há um reino eterno, se há um reino inabalável e perfeito, ele todo está respaldado na justiça. Por isso a gente pode dizer com toda a convicção mesmo, com esse convencimento pleno, que cada vez mais se confirma dentro de nós. A justiça quando a Bíblia fala justiça, é a vontade de Deus. Não é a justicinha aqui do mundo, pessoal. Essa justiça que nós temos aí, que é um paralelo dessa outra, é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Para qualquer coisa, aquilo é justo. Se Deus deixou existir Satanás, aquilo é justo. Se Deus deu liberdade para o homem, isso é justo. E é justo e é totalmente justo. Se houvesse uma injustiça, o trono de Deus estaria abalado, tá? Então, convencerá a respeito da justiça. Por quê? Porque Jesus não estaria mais com os apóstolos, e nem com a gente, porque eu me vou para junto de meu Pai, e vós já não me vereis. Então eu tenho que deixar aquele que convencerá a respeito do que é a vontade de Deus. Eu fazia isso quando estava com vocês, estava falando para os apóstolos. Mas agora outro vai fazer para todo aquele que o receber, né? Então, convém a vós que eu vá, né? Ele convencerá a respeito do pecado e convencerá a respeito da justiça, que é a vontade de Deus, porque Jesus já não estará mais conosco. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo, sabe quem é o príncipe deste mundo? É Satanás, né? É o próprio demônio, aquele que fez Adão e Eva pecarem, que estimulou e que continua estimulando o mundo ao pecado, né? Consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Isso aqui é uma coisa que precisa de esclarecimento, né? A gente já falou e vai repetir. Satanás está atuando no mundo e vai crescer. A Bíblia mostra isso, né? Quando vires a abominação da desolação, o que é? Em vez de ser a vontade de Deus, a vontade do maligno, penetrando no lugar onde não devia estar, no meio cristão, é porque está iminente a segunda vinda de Cristo. Então isso vai acontecer. Como que ele pode estar julgado e condenado se estão acontecendo essas coisas?
E aqui vem o grande ensinamento que é para você e para mim, que nós precisamos agarrarmos nisso. Ele está sim julgado e condenado para cada um de nós, naquilo em que nós abraçamos a justiça e rejeitamos o pecado. Ele faz o papel das três coisas. O pecado precisa ser removido, e isso é um processo crescente. A justiça precisa ser abraçada, nós vamos ver o texto que fala isso claramente, e nós vamos ver que isso é um processo crescente. E então, em cada área do nosso ser, que é grande, pessoal, nosso ser é grande, nosso ser, além do corpo, que já é uma máquina complexa demais, né? Tem a alma, que é extensa, é enorme, onde está todo o intelecto do homem. Tem o espírito, que é onde estão tudo que nós ajuntamos de coisas importantes aí e colocamos lá como base para as nossas atitudes, para as nossas opiniões, para as nossas ações. Então, esses três pontos aí, na medida em que eles vão sendo libertos do pecado, nessa área vai sendo incorporada a justiça, então, nesses lugares, Satanás não tem poder, porque o confronto entre Cristo e Satanás já se cumpriu. O problema é que nós precisamos ter Cristo em nós. Nós precisamos ter Cristo em nós. E aí sim, o príncipe deste mundo já está julgado e condenado para estes. Está bem claro, nós estamos crescendo nesse conhecimento porque é fundamental, né? Convencimento, a obra do Paráclito, convencer. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho, mas vamos falar dos três itens primeiro. Pecado. Como é que Jesus falou? Isso aí é Jesus que está falando. Convence do pecado. Tudo que está em nós que não tem base de fé, opiniões, não, isso já é interpretação mesmo. Pecado. Tudo que está em nós que não tem base de fé. Porque Jesus falou, pecado que consiste em não crer. Portanto, tudo que está em nós lá dentro, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, tudo que está lá dentro, que não tem base de fé, portanto, opiniões, valores, ações, né? Coisas de cada parte do corpo, da alma e do espírito, né? Então, tudo que está aí dentro precisa de uma peneira aí para remover o que tem que ser removido e acrescentar o que tem que ser acrescentado. Portanto, o que está em nós que não tem uma base de fé, opiniões, valores ou ação, tem que ser tratado, tá? Então isso é o pecado. Pecado é isso. O pecado não é simplesmente você xingar alguém. Isso é pecado também, né? Mas por que fez isso? O que está por trás lá? Então, é opiniões, valores e ações. São estimuladas por algo que não é base de fé, tá? A hora que acontece isso, aí sim, tem palavrão, tem briga, tem discussão, ao contrário também, tem vícios, tem toda sorte de excessos, tá? Então, pecado é tudo isso. Justiça, a vontade de Deus, nós já falamos. E isso é uma coisa que é enorme e, ao mesmo tempo, está acessível a todos, pessoal. Está acessível demais. Eu tenho uma aflição de que as pessoas se contentem em ouvir a Bíblia, e estou falando dos cristãos ainda, hein? E ouvir a Bíblia quando vão numa reunião de igreja. E aí, ele conhece muito pouco da vontade de Deus. Muito pouco, né? Ou então houve pregações, que nem essa aqui. Mas, pessoal, a justiça é a vontade de Deus, é igual para todos e é a Bíblia revelada, a Bíblia como um todo, revelada. Esse trabalhinho, que não é grande, é um livro só, por isso é a menor das sementes, é um livro único. Nesse livro está toda a vontade de Deus. Está ali, ele é a justiça, ali está descrita a justiça. Ah, mas é complicado, mas eu não sei, mas eu não quero, eu não consigo. Essa história, você não está acreditando na obra do Paráclito. Você só precisa comer, ele é que faz aquilo digerir e revoltar como revelações.
E a Bíblia revelada é a justiça, pessoal. Então, precisa dar importância para isso, a Bíblia revelada. E convence do juízo, que é aquilo que nós acabamos de falar, o poder do mal perdendo acesso para aquele que está em Jesus. E o que significa isso, assim, objetivamente? É que aquele que está em Jesus, quando ele está convencido disso, ele está na paz. Por isso que o templo é um processo, eu sei que é um processo cíclico, né? Mas você tem que ir ganhando consciência do pecado e ganhando cada vez mais consciência da justiça e, portanto, cada vez mais crescendo na paz. É um processo cíclico que não acontece de uma vez. Se fosse de uma vez, era muito simples. Por que a gente fala, nossa, mas a Bíblia fala cada coisa maravilhosa do cristão, mas a gente não vê? Não vejo o cristão fazendo as obras de Jesus e até maiores que a dele. Por que não vejo? Porque precisa deixar que essa obra se cumpra em nós. E precisa criar condições para agilizar esta obra. Precisa dar oportunidade para que o Espírito Santo haja, né? Então, visto esta passagem. Vamos de novo continuar falando da obra do Paráclito, que é um convencimento. Vamos dar uma ênfase nessa palavra. Convencimento. Por que eu preciso estar convencido do pecado, da justiça e do juízo? Porque uma novidade aqui, não é novidade, é meio óbvio, né? Porque a fé consiste em estar convencido. Quando a gente tem fé, você chegou no ponto em que você não tem agora nenhuma dúvida. A pessoa que faz algo para ver se dá certo, ainda não chegou na fé, né? Mas quando a pessoa faz algo que ela tem absoluta certeza, ela chegou na fé. A fé consiste em estar convencido. Então, esse processo de convencimento do pecado, da justiça e do juízo é um processo crescente, vai fazendo a gente crescer na fé. E quais são os passos desse crescimento? Ele não vem de uma vez. Não é o Espírito Santo, bum, dá estalo o dedo e nós saímos convencidos. É tudo uma interação. Isso vai ser um outro assunto que vai começar daqui a pouquinho, que vai ser aqui, já nós vamos tratar disso. É uma interação com esse Espírito e vai acontecendo na medida em que vão se abrindo as portas, tá? Então, concordar com o que se ouve, uma pregação, por exemplo, a primeira linha aí está falando das pregações, né? Concordar com uma pregação, você achou que tem a ver, é aquilo lá, você concordou, é um assentimento mental, você concordou. Começou a fé aí, a fé começa aí mesmo, pequenininha, tá? Às vezes a pessoa concorda e se entrega, aí ele se converteu, ele recebe o Espírito, mas ainda está lá, com todos aqueles pecados, opiniões e valores falsos ou inconvenientes, alguns estão certos, mas a maioria não, né? E com todo aquele temor das coisas deste mundo, da violência, da ação do maligno, tudo isso ainda está lá, né? Mas ele já concordou. Então concordou e se converteu, recebeu esse Espírito. Entender, aí é um passo já. E isso tudo, cada passo desse, pessoal, não depende do Espírito Santo, aí é nosso, né? Então a gente se converteu, o próximo passo é nosso, lembra? Tem que unir a fé à virtude, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ver, que vai depender de um gesto nosso. Ainda que o Espírito Santo comece a mostrar isso, comece a apontar isso, vai depender de um gesto nosso, que vai nos levar a realmente entender aquela pregação que a gente ouviu, que a gente achou que estava certa, mas é no eu acho, né? E agora eu vou começar a entender. Para mim ter algum entendimento das coisas de Deus, eu preciso refletir e encontrar bases para estar de acordo. E não tem outro lugar, tem que ir para a verdade, que é a palavra de Deus. Você está indo à fonte. Então, a fé que era só um assentimento mental, agora ela vem de entender aquelas palavras, entendeu mesmo, com essa mente que nós temos, né? E agora sim, não é um concordar, eu vou estar, não, eu acho que é isso aí mesmo, ainda está meio no acho, né? Eu estou de acordo, por causa de quê? Por causa disso, que eu li, que eu vi e tal. Então eu estou indo à fonte, aquela pregação que eu ouvi está fundamentada na palavra, então eu comecei a entender. Isso é um momento que está começando a ser tocado lá nas partes mais profundas do nosso ser e a gente já está dando um passo importante, né?
Lemos a palavra e ganhamos um entendimento. Às vezes a gente gosta de parar por aí. Perigo, não pode parar por aí. Às vezes a gente acha que isso é tudo. Não é tudo, né? Aí, primeiro, o outro passo, que ainda é do crescimento da fé. Estar disposto a viver aquilo, a realizar. Isso vai requerer vigiar, olhar para você mesmo. É um esforço pessoal meio cansativo, né? Então, vou estar fazendo estas coisas, né? Mas ainda não é a fé plena, né? Mas já cresceu, né? Já cresceu. Primeiro era um sentimento mental, depois você entendeu, entrou, está de acordo mesmo, com base. Depois você se dispõe a ter aquilo. Mas às vezes fica nessa disposição de ter aquilo e nunca acontece, né? Por que será? Porque está faltando a último passo que nos leva à fé verdadeira. E esse último passo, infelizmente, não é nem seu, nem meu, nem de fulano, nem de ciclano. Esse último passo não somos nós que damos, porque Jesus falou, tá? Convencimento, possuindo a certeza. Obra de quem? Obra do Espírito Santo, a partir da nossa interação com Ele. Mas como que isso acontece? Ninguém me falou isso. É justamente isso que eu acho que tem que ser uma coisa muito bem trabalhada nos nossos dias. Ela já aconteceu ao longo da história da igreja, muitas vezes. Mas esse convencimento tem sido pequeno hoje em dia. E o convencimento é a fé crescida, tá? Porque é a certeza. Tudo bem que ela é progressiva, eu posso estar convencido de uma coisa e não ainda de um monte de outras. Mas naquilo que eu estou convencido, eu cheguei no ponto ideal da fé. Eu estou convencido e tenho condições, e nós vamos ver como, de possuir aquilo. Condições sem restrição. Mas ainda assim vai depender de um gesto nosso. Então é isso que eu queria deixar muito claro, daí e vamos vendo passo a passo. Então o convencimento é possuindo a certeza, é obra do Espírito Santo, da nossa interação com Ele. Mas como isso acontece? Eu vou falar, não é eu que estou falando, de novo, certo? É o que está escrito. É só olhar o que está escrito, pessoal. Nós vamos ler aí, não tem jeito de fugir, nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem jeito. É uma oração que eu que chamei a oração mais humilde. Depois eu explico por que eu chamei ela mais humilde, né? Acho que eu até já falei aqui. Está lá em Romanos 10, é tudo as cartas de Paulo, né? A maior parte das cartas, quem escreveu foi Paulo. E ele nem chegou a ser evangelizado. Ele tinha o Velho Testamento dentro dele e recebeu o Espírito. E depois, então, ele fez todo esse caminho aí. Tá? Mas a gente vai tratar disso uma hora qualquer aí, mais como um reforço. Tá? Mas o importante é que está escrito aí na carta de Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 25 em diante, diz assim: nós que esperamos o que não vemos, é com paciência que aguardamos. Então, nós estamos esperando todas aquelas coisas, né? Estar em comunhão com Deus. Mas temos que ter perseverança. E nós vamos ver que tem muita coisa que fica na nossa mão. Nós já vimos algumas, né? Outros sim, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Existe uma fraqueza em nós. Por isso que o último passo não dá para a gente dar. Nós precisamos do Espírito vir em nosso auxílio. Nós precisamos que o Espírito venha em nosso auxílio, por causa que somos fracos. Esse último passo, que é de possuir estas coisas, nós não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém. Para aí um pouquinho. Eu vou falar. Isso dá duas pistas para nós. Primeiro, que a gente não adianta achar que eu acho é isso, eu acho é aquilo. Porque o nosso achar não é o de Deus, tá? Então, nós não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Então, isso não está em nós. Não está em nós, né? E o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza para resolver esse problema, para nos ajudar a orar como convém, a nos ajudar a pedir como convém e a nos ajudar, então, a ser convencido de cada passo dessa oração, né? Então o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza.
Mas, não sabemos, então, como pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Então o Espírito Santo começa a interceder por nós, dentro de nós. Ele vai precisar da caneta? Vai precisar da caneta, tá? Por isso que o primeiro dom é o dom de línguas. A caneta é a assinatura nossa. Nós vamos pôr a língua lá para trabalhar. Mas o Espírito é que vai interceder por nós com gemidos inefáveis. O que significa isso? Gemidos que não dá para a gente entender. Coisas que nós não entendemos, não é para a nossa mente. Por que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque se a nossa mente tivesse com tudo isso, a gente oraria por nós mesmos. Mas não estaria escrito que não sabemos o que devemos pedir e nem que não sabemos orar como convém. Então é essencial, vocês estão vendo que é essencial? O Espírito vem interceder por nós com gemidos inefáveis. E Deus, que está olhando, aquele que perscruta os corações, sabe o que deseja o Espírito. Isso está dentro de nós. Ele está vendo aqui, ó, esse valor que ele tem aqui, é coisa errada, precisa ser removido. Esses excessos que ele vive aqui, não pode ficar, é pecado, tem que ser removido. Há algumas coisas que ele tem, precisa ser estimulada, tá? Então, o Espírito sabe, ele está lá dentro, Jesus pagou um alto preço para que ele estivesse aí, mas ele é todos onisciente como Deus, como o Filho. E ele sabe o que deseja, e Deus sabe que o que o Espírito está desejando para nós é o essencial, é o que nós precisamos. Portanto, o Espírito, com aqueles sons inexprimíveis, que não dá para entender, ele intercede pelos santos, segundo Deus. Os santos nós e os outros que estão no mesmo caminho, tá? Então, por que eu falo que é a oração mais humilde, eu dei esse nome aí? Porque ninguém gosta de ficar falando um negócio que não entende. Ninguém gosta de fazer um barulho que ele acha que, mas será que é mesmo? Né? Aí sim. Por isso que eu estou enfatizando tanto essa conversa. Está escrito, pessoal, nós temos que ter uma firmeza naquilo que está escrito. Se está escrito é porque é. Vamos lá. Convencimento. Agora, possuindo a certeza. Né? Obra do Espírito Santo a partir de nossa interação com ele. Então, continuando nesse esquema de como isso acontece. Então, nós vamos ver que tem muitos textos, aliás, nós vamos seguir com os textos comprovando isso, porque é uma coisa que é fácil da gente refugar e falar, não, mas eu oro também. Não, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, tudo bem. Mas o último passinho depende dessa condição que está aí enfatizada por muitos textos, tá? Por isso que a gente vai passar por eles. Efésios, olha lá, carta aos Efésios, é aquela que fala da armadura de Deus para resistir às ciladas do demônio, onde vai colocando cada elemento importante, desde o andar segundo a palavra, desde o cinturão cingido da verdade, que é a palavra, desde a couraça, que é ir enchendo dos valores da justiça, de modo que Satanás não possa vazar essa couraça. Está vendo que é tudo coerência na palavra de Deus. Né? Então essa figura da armadura é interessante. Né? Por que ela é necessária? Estar armado assim, com uma couraça de justiça, com um monte de recursos? Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Né? Então existe uma luta, essa luta já está ganha. Quem ganhou foi você? Fui eu? Não, quem ganhou foi Jesus. Na fé nele, essa luta já está ganha. O príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Mas, enquanto nós não estamos nessa condição, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que estão aí, espalhadas nos ares. E estão querendo entrar dentro da igreja, tá? Já alcançaram muita coisa aí. Aquele lugar onde elas não deviam estar, né? E por fim ele vai dizer, tomai enfim o capacete de salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. E aí ele fala como, presta atenção como, intensificai vossas invocações e súplicas, orai em toda, vou repetir, em
em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília, essa vigília e súplica por todos os cristãos, inclusive você, inclusive os que estão aí, que você nem sabe que está orando por eles, mas que o Espírito, que tem uma visão do todo, está te utilizando para orar por esses também. O movimento da oração carismática, da renovação carismática, que começou há muitos anos atrás, e que deu um avivamento bem grande na igreja, principalmente na igreja católica, né? Ele era fundamentado na oração em língua, converteu muita gente, né? Foi esfriando ao longo do tempo por causa desses problemas que a gente está falando, né? Mas agora nós temos que dar, pelo menos quem está tomando consciência, precisa ter firmeza, tá? Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Imagina só o que significa isso, nós vamos falar aqui, né? Bom, os textos citados são de extrema importância para os cristãos dos nossos dias, que estão em oposição às trevas que envolvem o mundo. Nós sabemos, os recursos do mundo ficaram muito violentos, né? É o sistema de comunicação inteiro no mundo, que é muito efetivo e muito incisivo, e que começa a tratar com o ser humano desde criancinha, desde novinho, e colocando ideias, colocando valores e mais valores, dissolvendo obstáculos ao pecado cada vez mais, dissolvendo, vou repetir essa frase, não sou eu que estou falando, o Espírito Santo, essa força que está no mundo dissolve os obstáculos para o pecado. O pecado está penetrando diretamente nas nossas casas, de muitas formas, tá? Então, esses textos aí são de extrema importância. Nós precisamos reavivar essa oração. A oração que nós estamos falando é a única oração que pode ser contínua, sem cessar. Lembra, o templo tem um fluir de água viva, isso é mostrado nas profecias. Uma água que brota do templo e que onde ela chega, ela vai saneando as coisas. Essa água é uma figura do Espírito. Mas como ele está atuando para que essa água aconteça, né? Outra coisa que é uma figura do Espírito é a luz. Lembra a luz das virgens prudentes que tinham as luzes acesas? Então, essa luz também é uma figura do Espírito. A oração que pode ser contínua, sem cessar, mas precisa disso? É possível isso? Vamos ver então o que a carta aos Tessalonicenses fala. Como eu disse no começo, eu não estou inventando nada disso, e não estou falando isso porque eu já fiz isso muito. Não, eu li todas essas passagens, eu conhecia todas elas, mas isso agora está saltando claramente aos olhos, e não tem como desviar, pessoal, está tudo escrito, tá? 1 Tessalonicenses 5, lá no versículo 16. Viveis sempre contentes, um estímulo que Paulo estava dando para a igreja dos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Mas peraí, aí não dá, né? Mas nós vamos ver, tá? Orai sem cessar. E novamente, em todas as circunstâncias, dai graças, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus, em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, isso a gente já fez muitas vezes. Deixou ele ali meio de lado, tá? Não desprezeis as profecias, as coisas do Velho Testamento. Estão lá anunciadas e se cumpriram, estão se cumprindo a cada momento. E estão também as profecias do Novo Testamento. Homens falaram, inspirados pelo Espírito, registraram os evangelhos e registraram as cartas, e tudo isso é a verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens inspirados pelo Espírito escreveram. Então não podemos desprezá-las. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Precisa examinar tudo? Precisa ter uma visão do todo da palavra. Porque às vezes com um pedacinho a gente conclui uma coisa. De repente esse pedacinho que você concluiu uma coisa, ele começa a conflitar com o resto da palavra. E é por quê? Porque está faltando um ajuste que vai te dar uma revelação maior. E você vai ver que aquela que você tinha era parcial e incompleta. E aquela que abrange as duas é mais perfeita.
Então, examinai tudo e abraçai o que é bom. Novamente, eu estou enfatizando demais coisa, né? Mas continuemos. Abraçai o que é bom. Guarda essa frase. Abraçai. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Que o vosso ser, espírito, alma e corpo, essas três partes do homem, que compõem o ser é espírito, alma e corpo, será conservado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Então, tá aí, pessoal, orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos ter que tratar desse assunto. Né? Bom, a gente fala é impossível. Eu também achei que era impossível. E também não tinha entendido bem como que era isso aí. Né? Tanto é que ficou meio parado. Eu não parei com as leituras da palavra, eu não parei com participar de ouvir pregações, de ler, de inclusive refletir sobre a palavra, falar aquilo que eu entendia e levar adiante. Não parei. Né? Mas nós vamos ver que tinha algo mais que podia ser feito. E não é só que poderia ser feito só para mim. O pior é isso, que também auxilia os que estão em volta. Isso vai ser repetido várias vezes. Tá? Portanto, eu vou dizer que é possível. Acredite você ou não, eu estou afirmando aqui. Agora não é ninguém importante que está falando, sou eu mesmo. Olha, não faça isso para ver se dá certo, porque ainda não é assim. Não faça isso por um esforço pessoal. Vou tentar fazer aqui, vou orar sem parar. Não faça isso para que os outros vejam ou ouçam. Portanto, não é para fazer barulho com isso. Tá? Não porque alguém importante falou, e quanto mais quem está falando aqui. Não façam por causa disso. Tá? Mas por estar convencido. Estar convencido aqui, agora sim. Você vai pegar esses textos que nós vamos falar ainda, e os que já falamos, textos de ensinamento para a igreja, específico para a igreja, são as cartas às igrejas, né? E tudo fundamentado nas profecias, e tudo fundamentado naquilo que Cristo falou. Vai pegar esses textos, sabendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, homens inspirados por Deus registraram, que Deus zela pela sua palavra, que tudo que está ali é a verdade. Então, vai começar a olhar esses textos, é por isso que eu estou repetindo tanto, né? E vai começar a dar oportunidade, começa a fazer essa oração, dá oportunidade que o Espírito vá te convencendo, né? Estar convencido é o quê? Estar no descanso. Assim sim você pode fazer. Não para ver se dá certo, não por esforço pessoal, não para que os outros vejam ou ouçam, não porque alguém importante falou, não. Por estar convencido, é um descanso. Na perseverança individual, você com o Espírito Santo, olha que coisa legal. Você vai começar a perceber, opa, eu posso estar toda hora com o Espírito Santo. Eu tô, né? A gente sabe que tá, mas fica uma coisa tão etérea, tão sem nada palpável. Agora não. A gente vai falar um pouquinho como é que é isso aí, mas você vai estar com uma confiança maior. Não, eu tô com o Espírito aqui. E isso vai fazer crescer na paz. E lembre-se, é preciso dessa paz. Porque a edificação do templo é feita na paz. Nós tivemos vários exemplos. O apóstolo Paulo na Arábia, ele tinha perdido tudo que ele era. Mas ele foi lá e começou a refletir em tudo que as profecias diziam agora com a revelação do Espírito. Ele foi orando no Espírito. Ele já tinha recebido esse dom no momento da conversão, né? Então, outro exemplo, o templo edificado na paz, é que Salomão foi que edificou a igreja, o templo de Israel, e não Davi, que era um lutador, que tirava o mal do meio de Israel. Mas no descanso de Salomão é que o templo foi erguido. Então aquelas línguas de fogo é o oposto da língua inflamada pelo inferno, que é a nossa língua quando criticamos, quando falamos, quando acusamos, quando dizemos preto e depois é branco, quando fazemos coisas mais absurdas e quando nos ofendemos os outros. Essa língua é inflamada pelo inferno. Agora está à nossa disposição, guarda isso, uma língua inflamada pelo céu.
Então ela tem um fogo, aquele de Pentecostes, um fogo de purificação. E também, ao mesmo tempo, ela é representada por uma água viva que estará chegando através da sua presença aonde você estiver. Sem que as pessoas percebam, ninguém vai saber que você está orando no Espírito. Ninguém vai saber que você não vai ouvir nenhum barulhinho de você. Essa água viva vai estar se espalhando e ela cresce. Imagina se mais cristãos começam a fazer isso. É uma água que, à medida que vai percorrendo o mundo, ela vai crescendo, outros vão aderindo, né? Então essa água viva estará chegando através da sua presença onde você estiver, sem que as pessoas percebam. Estará também em todo o tempo que você permanecer nessa oração, fortalecendo você e todos os cristãos em geral. Isso está escrito em algum lugar? Está sim. Precisamos estar crescendo. Essa é a edificação. A vida cresce, a vida não esmorece. É uma frase. Essa frase foi uma profecia que eu vi quando me converti. Essa profecia veio e eu guardei ela. Guardei porque eu refleti um pouquinho sobre ela e vi que é verdade. Isso na natureza, né? Tudo que tem vida está crescendo, pessoal. Tudo que tem vida está crescendo. Uma planta, ela cresce continuamente, até o dia que ela começa a morrer. Aí seca as pontas, vai secando alguns galhos, vai caindo as folhas, vai morrer uma árvore, né? O ser humano vai crescendo, vai vencendo no pleno vigor. Depois começa a perder. Vai morrendo, esmorece, né? Então, edificação significa estar crescendo. Mas peraí, você fala, mas todo mundo vai morrer, todo mundo vai envelhecer. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui. E ele fala assim, é por isso que não desfalecemos, é por isso que eu tenho vigor para falar e para pregar e para crer, né? Não desfaleço, ainda que exteriormente se desconjunte o meu homem exterior, ou seja, ainda que meu corpo agora já está envelhecido, e ele já estava nessa época, ainda que eu veja o meu corpo sendo eliminado aos poucos, né? O nosso interior renova-se dia a dia. Então, essa edificação é contínua, seja novo, seja velho, seja ancião, o que for, né? Renova-se dia a dia. A presente tribulação momentânea e ligeira, porque nós estamos nesse corpo perecível, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, vão passar, e as que não se veem são eternas. Então, precisamos estar crescendo. Aquela frase é verdade. O cristão pode ter muita idade, mas precisa interiormente renovar-se dia a dia. Então fica essa exortação aqui, nós vamos parar por aqui, vai continuar na próxima reunião. Vai guardando cada um desses textos, está aí gravado na tela, tá? E nós vamos cada vez mais penetrar fundo nesse assunto. Vamos até onde é possível, mas tudo isso com a ajuda do Espírito Santo. Desde agora, eu me coloco na presença de Deus, orando por todos os que ouvem essa palavra, para que ela possa ser ocasião de convencimento, não por nós aqui, mas pela palavra de Deus, a palavra viva, esse fogo que penetra e essa água viva que edifica. Senhor, toca cada um. Toca também, Senhor, a quem está falando, para que nós possamos, Senhor, juntos, receber tão grande graça e a Tua presença, Senhor, continuamente conosco, agora e para sempre. Amém.